Olá, galerinha do quinto ano, meu bom dia. Desejo a cada um de vocês e familiares um bom dia e um ótimo início de semana. Bem, como dito em vídeos anteriores, vamos hoje explanar um pouco do assunto multiplicação. Algumas regras, algumas propriedades, algumas curiosidades para que você entenda nessa parte introdutória ou tenha uma noção de realmente o que é a multiplicação, tá certo? Para em seguida a gente irmos para a prática. Pois vamos lá. Galera, não poderia de deixar de fazer um comentário frente a uma foto tão bonita como essa, certo? Queria falar para vocês que o professor, ele é uma peça fundamental nesse círculo que chamamos de educação. Mas existe uma peça mais importante ainda, que são vocês. Então, desejo que Deus ilumine a cabecinha de vocês para que venha absorver não tudo, mas sim o necessário para sempre dar continuidade à vida acadêmica de vocês, certo? Um forte abraço e mais uma vez um bom dia. E vamos lá! Galera, multiplicação. A primeira coisa que eu queria que você visualizasse na ideia de multiplicação é que multiplicação nada mais é do que a adição de parcelas iguais. Adição de parcelas iguais, tá certo? Como exemplo, nesse primeiro exemplo temos 6 vezes 24. O que seria 6 vezes 24? Seria você somar 24 6 vezes, ou 6 24 vezes. Como temos que procurar a lógica para facilitar nossos cálculos, seria mais conveniente trabalharmos a soma do número 24, 6 vezes, não é isso? Então, 6 vezes 24, 144. Nesse segundo exemplo, temos 3 vezes 8. O que seria 3 vezes 8? Seria a soma de 8 3 vezes, ou a soma de 3 8 vezes, tá certo? 3 vezes 8, 24. Galerinha, aqui um pequeno detalhe que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Nessa observação aqui, logo após aí o exemplo da multiplicação, tem um xizinho e tem em desuso. Eu queria que vocês já fossem se acostumando que esse xizinho da multiplicação praticamente está em desuso. Logo, logo, vocês já estão entrando no fundamental maior. Então, já vamos nos acostumando, certo? Quando você vê um número e um pingo e um ponto e o outro número, ele está dizendo que aquele número está sendo multiplicado pelo aquele outro algarismo, tá certo? No lugar do xizinho, a maioria das questões que vocês vão ver daqui para frente vai ser simplesmente um ponto, tá certo? Quando estivermos trabalhando com a prática, vou dar mais exemplos para que fixe mais na cabecinha de vocês. Nessa observação 3, note que tem um número e um parênteses e um algarismo dentro do parênteses. Queria também que vocês observassem que sempre que isso acontecer, quando tivermos um número precedendo um parênteses e entre esse número e esse parênteses não tiver nenhum símbolo, nem soma, nem subtração, nem divisão, é uma multiplicação, é um produto, certo? Vamos se familiarizar também
com essa palavra produto. Na maioria dos livros já trazem produto e não a multiplicação. Então, vamos lá, fazendo um breve resumo. Multiplicação, adição de parcelas iguais, certo? Na primeira observação, logo após o exemplo da multiplicação, esse xizinho, professor, mas no meu livro ainda tem um xizinho, tem, mas daqui para frente a tendência é que seja todos esse ponto. Então, quando você vê o pontozinho, você já sabe que é uma multiplicação. E um número antecedendo um parênteses sem símbolo de adição, de subtração ou de divisão entre eles, ali tem um produto, ou seja, ali é uma multiplicação. No caso desse exemplo, 3 vezes 9, 27. Tudo bem, galera? Beleza? Pois vamos adiante. Galera, disposição retangular. O que seria isso? Você está vendo aí uma gaveta, certo? Com algumas divisórias, onde foi colocada várias fivelas, não é isso? Então eu queria que vocês observassem o seguinte: para não contarmos tudo, você tem que observar a primeira coisa, que essa caixa ela tem 4 colunas, tá certo? Cada coluna com 8 fivelas, certo? Ela tem também 8 linhas, cada linha com 4 fivelas. Para você não contar de uma por uma, como você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai contar a primeira coluna no sentido vertical, tá certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fivelas. E a primeira linha de forma horizontal. 1, 2, 3, 4. Então, o total de fivelas é 8 vezes 4, ou seja, 32, ou 4 vezes 8, né? Já que cabe a propriedade comutativa que vamos já ver. Tá certo? Entendido? Então, para saber quantas fivelas foram colocadas nessa caixinha, basta que eu conte a quantidade de fivela em uma coluna e uma linha e faça o produto desses dois números, tá certo? Bem bacana, vamos lá. Números de possibilidades. Galera, isso aqui é muito importante, você não sabe o quanto, para resoluções de questões. Vamos estudar isso mais a fundo quando estivermos estudando probabilidade, mas por enquanto vamos ficar com essa ideia voltada à multiplicação, tá certo? Galera, diz o seguinte no exemplo. Botei só a figura, mas vou fazer a leitura do exemplo para vocês, tirado do livro didático de vocês, na página 109, certo? Uma lanchonete oferece 3 tipos de lanche num pão de forma: queijo, frango e patê de berinjela, e 4 tipos de suco de fruta: laranja, uva, morango e acerola. Quantas são as possibilidades de escolha de um lanche e um suco? Entenderam? Pois vamos fazer a lógica, galera. Facinho, facinho, ó. Você veja que tipo de lanche ele tem: queijo, frango e patê de berinjela, não é isso? Nessa linhazinha aqui, ó, vertical. Na linha horizontal, ele tem os tipos de suco: laranja, uva, morango e acerola. Ele fez a combinação, ó, queijo com laranja, tá aqui nesse primeiro quadrozinho, QL. Depois ele fez queijo com uva na sequência, queijo com morango
e queijo com acerola. Encontrou 4 tipos de combinação de lanche, não é isso? Depois ele pegou o frango e combinou frango com laranja, tá aqui na segunda linha, ó, FL, frango com uva, frango com morango e frango com acerola. Mais 4 combinações. Depois ele pegou o patê de berinjela, combinou com a laranja, tá aqui ó, na terceira linha PL, né? Patê de berinjela com laranja, patê de berinjela com uva, patê com morango e patê de acerola. Ele encontrou mais 4 combinações, certo? Então basta você somar, não é isso? 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Professor, mas estamos trabalhando, é produto, é multiplicação. Por bem, era aqui onde eu queria chegar. Quando acontecer esses tipos de possibilidade, você vai pegar a quantidade de produto, a quantidade do outro produto que a questão oferecer e você vai fazer o produto, a multiplicação. Vejamos aqui, quantidade de lanche, 3, queijo, frango e patê de berinjela. Muito bem. Tipo de suco, 4, laranja, uva, morango e acerola. 3 vezes 4, 12. Então, 12 combinações de lanche. Isso aqui é bom, galerinha, para combinações de roupa, não é isso? Vocês ficam reclamando que não tem roupa para ir para o aniversário da coleguinha, que vai acontecer vários depois aí da pandemia, não é isso? Então vamos supor que você tenha 2 blusas, não é isso? E você tem 4 calças. Então se você for combinar a blusa com calça, dá quantos tipos diferentes? Não é isso? 8. Veja aí como aumentou. 8 possibilidades. Então daria para vocês 8 aniversários, não é isso? Não deixe os pais de vocês ver esse vídeo, senão eles não vão comprar mais roupa. Tá certo? Brincadeirinha. Entenderam, galera? Então, número de possibilidade, basta você pegar a quantidade dos produtos e fazer a multiplicação, tá certo? Das quantidades. Vamos dar continuidade. Galera, algoritmo da multiplicação, tá certo? Estamos já adentrando o que é de mais interessante dentro da multiplicação. Aí que eu trouxe o algoritmo usual e trouxe o algoritmo da decomposição. Mas o nosso foco é esse algoritmo aqui, ó, usual, tá certo? Bem, nós temos o fator, esse primeiro númerozinho aí, temos o outro fator e temos o produto. O produto é o resultado, tá certo? Por enquanto, era isso que eu queria que vocês assimilassem do assunto. Fator, fator e produto, tá certo? Vamos adiante. Nesse nosso exemplo aqui, que é o algoritmo da multiplicação, que eu fiz, o nosso primeiro fator, ele é chamado multiplicando. O nosso segundo fator é chamado multiplicador, tá certo? E o produto, ó, é o resultado depois que você conclui a sua multiplicação. Galera, para fazermos uma multiplicação, você posiciona os números dessa forma, tá certo? Pelo algoritmo da multiplicação. Botei aqui, ó, na sequência unidade, dezena, centena e unidade de milhar, multiplicando. O multiplicador, unidade embaixo de unidade também, dezena embaixo de dezena. Sinal do produto, tá certo? Para trabalharmos essa multiplicação, é o seguinte: você vai pegar o primeiro algarismozinho da sua direita para a esquerda do multiplicador. Cada algarismo, você vai multiplicar por todos os algarismos individualmente do multiplicando. Tá certo? Como foi que eu fiz aqui, ó? 3 vezes 5,
15, botei o 5 e elevei o número 1, não é isso? Uma dezena. Logo, 3 vezes 3, 9, mais 1, que eu levei 10, ó. Posicionei o 0, elevei o númerozinho 1, certo? 3 vezes 4, 12 e 1, 13. Coloquei o número 3 e elevei o 1. 3 vezes 1, estou multiplicando aqui o 3 pelo númerozinho que está lá na posição de unidade de milhar. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Pronto. Concluí a primeira multiplicação pelo meu primeiro algarismo que está aqui na unidade, está aqui na posição da unidade, tá certo? Onde a galera erra é bem aqui, ó, onde eu botei esses dois traçozinhos. Para que eu trabalhe o próximo algarismo, logo à minha esquerda, é necessário que eu isole o espaço embaixo do primeiro número do produto feito pelo algarismo das unidades. Eu posso tanto utilizar esses dois traçozinhos, como posso botar um zerinho, já que o zero não vai interferir na minha soma, tá certo? Então, logo em seguida, faço o seguinte. Vou pegar agora o próximo algarismo, que é o 2, não é isso? 2 vezes 5, 10. Ó, coloquei o zerinho, ó, não embaixo do 5, porque eu isolei, mas logo embaixo do algarismo logo em seguida. 10, não é isso? Botei o 0, elevei o 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Tá aqui, ó, 7zinho. 2 vezes 4, 8. Tá aqui meu 8. E 2 vezes 1, que 1 é o neutro da multiplicação, que vamos já trabalhar, 2. Pronto, galera, quando você faz isso, se torna agora uma soma dos resultados dos produtos feitos do multiplicador pelo multiplicando, tá certo? Professor, e se eu tenho 3 algarismos? Aí você iria isolar o primeiro algarismo aqui, que seria o 0, certo? Dessa segunda multiplicação, do algarismo 2 pelo multiplicando, tá certo? Então, vamos lá. Como é só 2 algarismos, agora eu vou fazer minha soma. Como embaixo do 5 está isolado, ó, 5 mais nada é 5. Se fosse o 0, 5 mais 0, 5, né? Já que o 0 é neutro da adição. 0 mais 0 é 0. 3 mais 7 é 10, foi 1. Certo? 9 mais 4, 13, foi 1. E o número 3. Então, temos aí o produto, que é o resultado desta multiplicação. Certo, galera? Então, vamos adiante. Galera, agora aqui um comentário a respeito das propriedades da multiplicação, certo? A primeira é a comutativa. Já trabalhamos essa propriedade em adição. Lá na adição, como a gente falava, a ordem das parcelas não altera a soma. Aqui é a mesma coisa, só que estamos trabalhando com multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto, certo? No exemplo aqui, tanto faz eu multiplicar 10 vezes 3 como 3 vezes 10. O resultado vai ser o mesmo. Propriedade do elemento neutro. Quem é o elemento neutro da multiplicação? É o 0? Não, é o 1, porque todo número multiplicado por ele é igual ao próprio número, então não altera a minha multiplicação, não altera o meu produto, não é isso? Se eu fizer 1 vezes 5, é 5. 12 vezes 1 é 12. 1 milhão vezes 1 é 1 milhão, certo? Não vai alterar. Por isso, é o neutro da multiplicação, o número 1. Galera, antes de falar da distributiva, que é nova para vocês, vamos falar aqui da propriedade do elemento nulo. Ah, agora sim é o 0. Galera, do 0 é o seguinte: qualquer coisa multiplicado por 0 é 0. Acabou. É só isso que você tem que saber.
Qualquer coisa multiplicado por zero é zero. Qualquer número, qualquer algarismo multiplicado por zero é zero. Ponto final. Propriedade associativa gerou uma duvidazinha na soma, mas espero que tenha sido esclarecido e vamos trabalhar aqui com a multiplicação. Galera, observe os dois algarismos dentro do primeiro parênteses. 6 vezes 15, certo? Vezes 20. O 20 está fora do meu parênteses. Então, eu posso fazer primeiro o produto de dentro dos parênteses. 6 vezes 15, 90. E em seguida fazer vezes 20, que dá 1.800. Da mesma forma, posso associar eles de maneiras diferentes. Agora eu deixei o algarismo 6 fora dos parênteses e botei dentro dos parênteses o 15 e o 20. Como na expressão numérica, trabalhamos primeiro o que está dentro dos parênteses, fizemos 15 vezes 20, 300. E em seguida, vezes 6, 1.800. Então, não muda o valor é o mesmo. Então, a multiplicação aceita essa propriedade associativa, tá certo? Pois bem, a última aqui eu sei que é nova. Quando tivermos trabalhando, vou fazer um vídeo, tá certo? Na prática, resolvendo algumas questões, explicando melhor a multiplicação através do algoritmo da multiplicação. E eu vou dar uma pincelada com mais tempo dentro dessa propriedade distributiva, tá certo? Galera, mas a distributiva é super fácil. Veja que você tem um algarismo fora multiplicando alguns termos dentro do parênteses. Mas observe que lá dentro do parênteses tem uma soma, não é isso? 5 vezes, aí parênteses, 12 mais 25, não é isso? Então eu posso pegar o algarismo que está fora do parênteses e multiplico pelo primeiro termo que está dentro do parênteses. 5 vezes 12, tá certo? Ó, no exemplo aí. Aí, repito o sinal dentro do parênteses, mais, não é vezes, mais. E depois faço 5 vezes 25. Pronto. No outro exemplo, 6 vezes 18, tá certo? Menos, por que menos, professor? Porque é o sinal que está dentro, ó, dos parênteses. Aí depois faço 6 vezes 13. Essa é a propriedade distributiva. É você multiplicar um termo que está fora do parênteses por todos os termos que está dentro do parênteses. Lembrando que, como eu expliquei no slide passado, esse x aqui nem necessitaria estar aí. Poderia ser 5 e já havia um parênteses e o restante dos números. Que aí você já tem que saber que é uma multiplicação, um produto, ou simplesmente um pontozinho, tá certo? Então vamos adiante. Galera, não é o fim e sim o começo de uma nova era, de pessoas mais fortes, de pessoas mais conscientes, de pessoas mais cheias do Espírito Santo, de pessoas melhores, tá certo? Quero aqui desejar muita saúde para todos vocês. Estou torcendo que toda essa situação passe para que a gente volte à nossa rotina. Um abraço do professor Francisco. Espero que vocês tenham entendido. Fui!